Vamos lá, então. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A todos aí. Vamos lá, conforme o combinado, para o nosso terceiro bloco. Terceiro e último bloco de 30 minutos. Para a gente encerrar o tema sentença, tá? Vimos que muita coisa já é revisão, né? Muita coisa a gente viu dentro de princípios, enfim, tranquilo. Agora, eu tô gravando, agora são 6h33, já tá à noite, né? Então a luminosidade aqui não está tão adequada, mas vamos lá. Pelo princípio, somos processualistas. Pelo princípio da instrumentalidade das formas, né? O que vale é o conteúdo e não a forma em si. Então o vídeo tá com uma iluminação um pouco estranha, assim, que já tá de noite, né? Mas vamos lá. O que estamos vendo aqui? Então, vou colocar o slide para vocês. Ixi, aqui pega. Vamos lá. Esse slide, né, aqui vamos falar de classificação da sentença. Classificação da sentença. Também é um tema bem... a gente já viu isso, né? Mas vamos dar uma revisadinha, né? Tanto que isso aí foi matéria da minha prova, lá para o terceiro período, né? A prova 2 foi exatamente isso, né? Teoria quinária e teoria ternária das ações. Que a gente viu isso dentro do tópico ações. Mas vamos lá, é que agora a gente já viu em ações, mas agora vamos colocar dentro do tópico sentença, né? Que é exatamente para pontuar os tipos de sentença que nós temos. Então vamos lá. Sentença terminativa, sentença definitiva. Essa nós acabamos de ver nos blocos, né, nos vídeos passados, né? Sentença terminativa é aquela que extingue o processo sem mérito. Sentença definitiva é aquela que extingue o processo com mérito. Com mérito faz coisa julgada. E a terminativa sem mérito não faz coisa julgada. Pode recorrigir o ato e repropor novamente. Fez coisa julgada, não posso repropor. Ok. Uma outra classificação das sentenças dizem em relação, né, às sentenças autossuficientes e não autossuficientes. Elas pegam, na verdade, os tipos de sentença, que daí a gente já aproveita aqui para relembrar os tipos de sentença: declaratória, constitutiva, condenatória, mandamental e executiva lato sensu. São os tipos de sentença, né? E que equivale aos tipos de ações. Então, uma ação declaratória, eu vou ter uma sentença declaratória. Uma ação constitutiva, eu vou ter uma sentença constitutiva. Uma ação condenatória, eu vou ter uma sentença condenatória. Por isso que nós vimos esse assunto lá dentro dos tipos de ações. Então, conforme o tipo de ação, eu vou ter um tipo de sentença. Então, vamos lá. Essa classificação, o que ela faz? Ela simplesmente pega esses tipos de sentença e coloca aquelas que são autossuficientes e aquelas que não são autossuficientes. Ou seja, autossuficiente é aquela que permite que a parte alcance já a sua pretensão, ela já permite a satisfação. Então, eu não vou precisar de entrar a um procedimento satisfativo, ou cumprimento de sentença, ou uma fase executiva, ou um outro tipo de execução. Não, ela já permite por si só. Agora, e a sentença do tipo não autossuficiente? É aquela que não permite à parte a satisfação do direito. Ela forma apenas um título judicial e a parte com esse título, ela só tem um papel na mão, ela não alcançou o bem da vida. Então, ela vai precisar de adentrar uma fase executiva, algum mecanismo executivo, ou o cumprimento de sentença, ou um outro tipo de execução, seja qual for, tá? Então, é isso. Autossuficiente, aquela que eu não preciso de procedimentos, mecanismos executivos, porque ela, por si só, já garante a satisfação do direito. Agora, a sentença não autossuficiente, ela precisa de um cumprimento de sentença ou outra fase ou outro procedimento executivo, tá? Só isso. E ela pega os tipos existentes de sentença e classifica ali, né? Coloca quais sentenças ali que são autossuficientes, ou seja, eu não preciso de um mecanismo executivo. É a declaratória e a constitutiva. Vamos aproveitar para relembrar?
Toda sentença, na verdade, ela tem uma carga declaratória, né? Essa sentença aqui é aquela que a gente chama de meramente declaratória, porque a condenatória, ela tem uma carga que ela declara o direito, a mandamental, ela tem uma carga declaratória, a executiva e a constitutiva, né? Agora, a declaratória, ela é puramente ou simplesmente declaratória, por isso que a gente fala meramente declaratória, né? A constitutiva, vamos lá? A constitutiva é aquela que trata dos direitos potestativos, são as ações de Estado, tá? Então, vamos lá. Essa ação, por si só, ela já resolve, porque essas duas, ela trabalha com uma crise de certeza do direito. Então, o que elas querem é um título, que elas querem saber, resolver uma crise de certeza. E o título em si já resolve essa crise, ela não vai precisar de um mecanismo executivo. Então, a declaratória, estou na dúvida de como se interpreta essa cláusula contratual. O juiz fala, a interpretação correta é essa. Pronto, já resolveu o problema. Então, eu não preciso de um mecanismo executivo. É uma sentença autossuficiente, tá? A mesma coisa as ações constitutivas, tá? As ações constitutivas têm uma carga declaratória. Lembramos ali das ações de Estado, né? Ação constitutiva, por exemplo, uma ação declaratória de paternidade, embora há uma certa polêmica, né? A gente analisa isso lá quando a gente falou das ações, né? Se a declaratória seria constitutiva ou declaratória. Há polêmica, a doutrina em ambos sentidos, né? Conforme você considere uma ou outra característica determinante da sentença. E as sentenças não autossuficientes, aquelas que eu preciso de um mecanismo executivo, uma fase executiva. Por exemplo, a condenatória. E quais são as sentenças condenatórias? Condenatórias são aquelas que tratam das obrigações, a obrigação de fazer, não fazer, obrigação de dar, né? Que lá no direito das obrigações a gente chama obrigação de dar. Mas aqui no processo, quando a gente estudar execução, a gente vai falar obrigação de pagar quantia, né? Que é a obrigação de dar. Só que dar o quê? Dar o dinheiro, que é pagar quantia, tá? Então, vamos lá. As ações condenatórias são as ações prestacionais, porque elas estão relacionadas, vai condenar a parte ao cumprimento de uma prestação. O que é prestação? Lembra o elemento lá da obrigação? Lembra? Elemento ativo, elemento subjetivo, que são as partes, credor, devedor, elemento objetivo, que é a prestação, e o elemento espiritual, que é o vínculo, o nosso Schuld e o Haftung, né? Só para fazer uma revisãozinha aí. As ações condenatórias são as ações que vão determinar obrigações, por isso que elas são chamadas ações prestacionais. E a ação mandamental? Ela precisa de uma fase executiva, é a mandamental. O juiz dá uma ordem, por exemplo, um mandado de segurança. O juiz vai dar uma ordem que é para a parte cumprir. Então, ele vai falar, faça isso, faça aquilo, né? Mas ele vai determinar que outra pessoa faça. Por isso que é uma coerção indireta, é uma ordem para que outra pessoa faça. Coerção indireta, são as ações mandamentais. E por último aí, deixa eu beber um pouquinho d'água. As ações executiva lato sensu, são aquelas que precisam de uma fase executiva, uma fase executiva, e essa execução ela vai se pautar em mecanismos de coerção direta. Ou seja, o próprio juiz, o próprio poder judiciário vai lá e ele vai pegar com as suas próprias mãos. Ele não vai mandar que outra pessoa faça. Exemplo, busca e apreensão. O juiz já vai mandar diretamente ali o oficial de justiça, que alonga manos do judiciário, ir lá pegar o bem, pegar a criança, e ela já vai ser cumprida já ali, imediatamente. Por isso que executiva lato sensu. Vamos lá. Então, esses são 5 tipos de sentença, que são 5 tipos de ações, né? Então, são 5 tipos de sentença. De acordo com a teoria quinária de Pontes de Miranda.
Mas a gente sabe que predomina no direito brasileiro é a teoria ternária, né? Que trazem três, são ações constitutivas, a declaratória e a condenatória. Aí a mandamental e a executiva lato sensu. Para a doutrina brasileira, essas duas, elas são espécies, subespécies da sentença condenatória. Então, por isso que nós teríamos apenas três: constitutiva, declaratória e condenatória, tá? E vale a lembrança ali, né, se você não lembra lá, quando vimos as ações, que daí, consequentemente, isso vai ter impacto nas sentenças também, é verificar qual está sujeita à prescrição, qual está sujeita à decadência. Então, vamos lá. Que é o famoso texto, né, do professor Agnello Amorim Filho, né, que a gente lê, leitura obrigatória esse texto, mas se eventualmente você não tiver lido, né, eu posso passar esse texto depois, mas você pode procurar lá no Google Agnello Amorim Filho, você vai achar fácil, né. E é importante porque o Código Civil de 2002, quando ele foi reformado exatamente na linha do ensinamento proposto pelo professor Agnello Amorim Filho, lá da Federal da Paraíba, né? Então, vamos lá. A ação declaratória é uma ação imprescritível. A ação declaratória é imprescritível. E a constitutiva? Daí a gente depende. A constitutiva, ela pode ser com prazo ou sem prazo. Se a constitutiva for sem prazo, ela é imprescritível. Se a constitutiva for com prazo, por ela versar sobre direitos potestativos, ela vai estar sujeita aí à decadência. São ações decadenciais, tá? E a condenatória? A condenatória são as ações prescritivas, tá? São as ações sujeitas à prescrição. Porque tem que a pessoa estar sujeita a uma prestação, e essa prestação, ela se sujeita a uma prescrição, tá? Então, vamos lá, seguimos. Então, esses são a classificação das sentenças. E a publicação da sentença? Então, vamos lá. Vimos que a Constituição traz lá um dever importantíssimo, fundamental, sob pena de nulidade. A fundamentação e a publicidade, né? Publicidade, salvo os casos lá de segredo de justiça, que o próprio CPC faz a sua ressalva, né? Então, vamos lá. A sentença, depois que ela é fundamentada, ela tem que ser, até para que haja esse controle da sociedade sobre a prestação jurisdicional, ela tem que ser publicada em virtude do princípio da publicidade. Então, lá, está ali no artigo 494, né? A necessidade de publicação da sentença. E a partir desse 494, também a gente vê aí uma hipótese da preclusão pro iudicato, né? Dei essa aula lá, essa semana lá para o terceiro período, né? Sobre preclusão, daí a gente coloca a pergunta, né? E aí, tem preclusão para o juiz, a preclusão pro iudicato? E a matéria é polêmica, né? Uma corrente minoritária diz que não tem preclusão, né, para o juiz, não teria sentido o juiz perder o prazo, né, até que e ter uma preclusão. Mas a gente sabe até que o prazo do juiz é um prazo impróprio, né? Então, a doutrina majoritária vai falar, olha, a gente pode falar sim em preclusão pro iudicato, mas, obviamente, nós estamos falando da preclusão temporal, porque o juiz tem prazo impróprio, não é disso que a gente está falando. Quando a gente fala da preclusão pro iudicato, tem sentido falarmos da preclusão consumativa e da preclusão lógica dessas, né? E obviamente, não da temporal. Então, vamos lá. O artigo 494 fala, né, que publicada a sentença, o juiz não pode mais alterar. Né, se por uma questão, ou seja, a partir do momento ele fez o ato, ele não pode voltar, seja por uma preclusão consumativa, ele já fez o ato, não pode refazer de novo, né, refazer ou fazer novamente, né? E também por uma questão lógica, porque pensa em segurança jurídica que iria gerar sobre a parte, né?
Então, vamos lá. Publicada a sentença, o juiz não pode mais alterar. Para ele se torna assim a preclusão consumativa aqui. Então o juiz não pode, ele deu a decisão, não, ele virar, mudar de ideia e vou dar outra decisão e simplesmente trocar uma pela outra. Não, já fez, já decidiu, preclusão consumativa, tá? O juiz somente poderá alterar essa decisão, já por ele proferida, nessas duas hipóteses aqui do artigo 494, né? Que traz lá, deixa eu virar aqui no meu código. No artigo 494, para corrigir de ofício a requerimento da parte inexatidão material, um erro de cálculo, olha lá, condena a parte em 10 mil reais e faltou um zero. Ele colocou mil reais. Enfim, é apenas um erro, né? Enfim, a grafia errada do nome da parte, ou simplesmente trocou o nome da parte com o nome do advogado, coisas assim, erros materiais, né? Erro de cálculo. 2 mais 2 é 5. Pronto, foi errado, claro, né? Pode ir lá corrigir. Isso é erro de cálculo, inexatidão material, pode ser corrigida a qualquer tempo, tá? Ou outra hipótese que o juiz poderá alterar sua sentença só por meio de embargos de declaração, que é um recurso manejado pela parte ali nas hipóteses previstas lá no CPC, dentro do capítulo de recurso, né? Se houver obscuridade, se o juiz deixou de decidir alguma coisa, olha o vício da distrição aí, o cifra petita, né? Ele não decidiu, daí a parte vai provocar o juiz, excelência, faltou, decidiu o pedido, o terceiro pedido aqui, não foi mencionado, não foi decidido. Então, embargos de declaração, a parte vai pedir para que o juiz decida sobre aquilo que ele não apreciou, tá? Para corrigir esse vício da sentença, tá? Seguimos. O 495 ali já traz os efeitos da sentença, né? E ele traz aí como um efeito da sentença exatamente a possibilidade da hipoteca judiciária. O que é hipoteca judiciária, né? É a possibilidade da parte pegar a sentença, ela levar ao cartório de registro de imóveis para registrar essa sentença na matrícula do imóvel lá. Para quê? Para garantir se eventualmente se aquele imóvel estiver diante de alguma constrição ou algum procedimento, ou já de uma falência, ou numa execução, enfim, para que assegure aquela parte ali uma hipoteca judiciária. Em caso de eventual pagamento, a parte terá preferência, porque a hipoteca está registrada ali. Ou eventual, para poder configurar fraude à execução, tá? Embora o professor Daniel Amorim Assunção fale que isso não seja um requisito necessário, tá? Mas a doutrina coloca que seria uma vantagem da hipoteca judiciária. Você pega essa sentença, você vai lá na matrícula do imóvel, porque é para garantir o seu direito de execução, porque agora você vai adentrar uma fase executiva, ou cumprimento de sentença ou outro mecanismo executivo, e daí você vai precisar de garantir que o devedor tenha dinheiro. Então, por isso que você vai lá e já registra a sentença para garantir aí a satisfação do seu direito, tá? Hipoteca judiciária. Hipoteca, vocês vão estudar lá em direitos reais, futuramente, ok? Vamos lá, meus caros, minhas caras, encerramos o tópico sentença, mas você vai verificar aí junto, olha, no tópico sentença, ela trata ali, não é, no capítulo 13, a sentença, os elementos, enfim, e traz uma outra seção chamada de remessa necessária. Então, vamos ver aí nesses 15 minutinhos aí que nos falta, né? Vamos lá. O que é remessa necessária? Remessa necessária, ela é
ou também é chamada o duplo grau de jurisdição. Veja, a seção chama, o CPC chama remessa necessária, que é um nome técnico mais adequado, né? Mas ele fala lá, está sujeito ao duplo grau de jurisdição. O duplo grau de jurisdição obrigatório, nada mais, nada menos do que é sinônimo de remessa necessária, tá? E o que é isso? Determinadas hipóteses, quando o juiz ele profere a sentença, o próprio juiz pega essa sentença e remete para o tribunal, para que o tribunal avalie, chancele essa sentença. Ou seja, ela não vai produzir efeitos enquanto ela não for confirmada pelo tribunal. Por isso que duplo grau de jurisdição obrigatório. Ela não produz efeito enquanto ela não for confirmada pelo tribunal, tá? Então, vamos lá. Isso é a remessa necessária. Antigamente era chamada de duplo grau de jurisdição obrigatório. Se você pegar em outras leis especiais que prevêem isso, vai estar falando duplo grau de jurisdição obrigatório, que é o quê? Remessa necessária, tá? Doutrina mais antiga ainda chamava recurso de ofício, tá? Então, vocês vão encontrar também recurso de ofício, é a remessa necessária, é o duplo grau de jurisdição obrigatório. Mas evitem esse nome, recurso de ofício, porque não é um nome técnico, não é um nome correto. Tanto que o novo CPC, né, ele abarcou aí a nomenclatura correta, que é remessa necessária. Porque não é um recurso. Recurso é um ato da parte, recurso é um ato voluntário, e isso daqui não tem nada de voluntário, não é um ato da parte, é um ato feito pelo próprio juiz, independentemente da vontade das partes. O juiz profere a sentença e ele encaminha para o tribunal, para que o tribunal confirme essa sentença, a fim de que ela possa produzir efeitos, tá? E o que é, então, essa remessa necessária? A remessa necessária, qual é a natureza jurídica dela, né? Fazia tempo que a gente não fazia essa perguntinha, né? De natureza jurídica. Vamos lá. Natureza jurídica da remessa necessária. É um sucedâneo recursal. Guardem isso daí, mas vocês vão aprender lá em direito dos recursos, né? Nós temos 3 formas de atacar as sentenças. Via recurso, via sucedâneo recursal e via ações impugnativas autônomas. São 3 formas de atacarmos as decisões judiciais, tá? Então, é um sucedâneo, porque ela não é uma ação própria, por exemplo, não é um mandado de segurança, não é uma ação rescisória, não é uma querela nulitatis, então, não é uma ação própria. Então, já afasta o grupo das ações autônomas de impugnação. É recurso? Não é recurso, porque recurso é um ato da parte, é um ato voluntário, e o recurso não dá ensejo a uma nova ação, é o mesmo processo que continua agora no segundo grau de jurisdição. Não há uma nova ação, é a mesma, tá? Enfim, aqui há uma... não é ato da parte e não é voluntário. Então, por isso que não é recurso. E por isso que o nome recurso de ofício não é um nome técnico, não é um nome adequado, tá? Então, é um instituto próprio, sucedâneo recursal, que não está, né? Geralmente o sucedâneo não está previsto em lei. Esse aqui está previsto aqui no artigo 496 do CPC. Mas, por um outro exemplo, pedidos de reconsideração. Também é uma forma de um sucedâneo recursal. E ele não está previsto em lei, tá? Na maior parte das vezes. Uma ou outra hipótese, ele pode estar previsto em lei. Ele é o quê? É uma condição de eficácia da sentença. Eficácia, a sentença não vai produzir efeitos enquanto não for confirmada pelo tribunal. Ela não produz efeitos e ela não faz coisa julgada. O juiz manda para o tribunal, tem que aguardar o tribunal confirmar. Depois que o tribunal confirmar, é sim que ela vai produzir efeitos, e se não houver nenhum recurso interposto contra ela estará habilitada a fazer coisa julgada, tá?
E quais são as hipóteses, né? Então, tá, entendi o que é remessa necessária. E quando tem remessa necessária? Nós temos em duas hipóteses aqui no CPC, previstas ali no 496. Na sentença contra União, Estados, Município, Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas, veja, não inclui empresas públicas e não inclui sociedade de economia mista. Atenção, né? Porque são as espécies da administração indireta, que a gente aprende lá em direito administrativo. Administração pública, administração direta e indireta. Administração pública direta são os próprios entes federativos, União, Estado, Município, Distrito Federal. Tá aqui. E a administração pública indireta são as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. São essas quatro. Só que dessas quatro, as empresas públicas e as sociedades de economia mista não fazem jus à remessa necessária. Apenas as autarquias e as fundações públicas, tá? Então, atenção que isso aparece bastante no concurso, porque o aluno grava. Vai ter remessa necessária sempre em favor da fazenda. É em favor da fazenda, mas só da fazenda, dos entes federativos, autarquias e fundações públicas, que são as pessoas jurídicas de direito público. Empresa pública, sociedade de economia mista, são pessoas jurídicas de direito privado, tá? Então, vamos lá. Então, a gente já está percebendo que se o juiz dá uma sentença contra a fazenda, isso tem que ser confirmado para o tribunal. Então, isso é um benefício, né? É uma medida a favor da fazenda pública, né? Porque pensa, a fazenda pública é o dinheiro de todos nós. Então, se o juiz manda a fazenda pagar alguma coisa, então isso tem que ser confirmado por tribunal. É interesse nosso, porque é dinheiro público, é interesse público, tá? E segundo, né? A sentença que julga procedente, é claro que as questões de concurso vai colocar improcedente, né? Então, por isso que eu até destaquei, coloquei em maiúsculo ali para você dar o devido destaque, procedente, os embargos à execução fiscal. Os embargos à execução fiscal é uma defesa dentro do procedimento de execução fiscal. Execução fiscal são as ações executivas promovidas pela Fazenda. Então, é a Fazenda cobrando os seus débitos. E o embargo é a defesa do contribuinte, é a defesa do devedor. Se a defesa do devedor for julgada procedente, significa que a Fazenda vai perder. E se a Fazenda vai perder, precisa de remessa necessária para que isso seja confirmado, que essa decisão seja confirmada antes da Fazenda ter que pagar para o particular, que o tribunal revise, né? Ele confirme essa sentença, ok? Foco nisso, atenção nisso, tá? Vamos lá? Hipóteses de não cabimento, tá aqui mesmo no próprio artigo, né? 496. Não cabe remessa necessária, né? São aí os parágrafos, né? O parágrafo 3º. Não cabe remessa necessária. Quando a condenação de valor certo, líquido, inferior a 1.000 salários mínimos. Eu tinha feito o slide tão bonitinho e agora esse patinho do StreamYard, ele bagunçou todo o meu slide. Demorei para fazer, mas vamos lá, né? Enfim, paciência. Então, vamos lá. Sentença abaixo de 1.000 salários mínimos, não tem remessa necessária. Abaixo de 500 salários mínimos, não tem remessa necessária para o Estado e Distrito Federal. Atenção que eu destaquei em vermelho aí para você, né? Até colocar em maior para você prestar aí bastante atenção. Então, vamos lá. A gente viu que a remessa necessária nas decisões, quando o juiz julgar contra União, Estados, Município, Distrito Federal, o próprio juiz já remete para o tribunal poder confirmar. Ok. Só que essa sentença for de um valor muito baixo, não compensa. Se essa sentença for num valor de baixo, deve falar assim, não,
paga a fazenda, paga, não precisa mandar para o tribunal confirmar isso, o atolamento de ações que a gente já tem. Então, nesses valores baixos, paga fazenda, pode pagar, não precisa da remessa necessária. E o que é considerado um valor baixo? O 496, parágrafo 3º, vai nos dizer, em relação à União, suas autarquias e fundações, até 1.000 salários mínimos. Em relação ao Estado e Distrito Federal, até 500 salários mínimos. E sempre, Darla, você coloca aí, quando eu estou falando do ente federativo, inclui as suas respectivas autarquias e as suas respectivas fundações. Mas olha lá, que até 500 salários mínimos não tem remessa necessária. Para o Estado, Distrito Federal, suas respectivas autarquias e fundações. E atenção, a pegadinha que eu destaquei em vermelho aí. Os municípios sede, os municípios de capital do Estado. Por que é uma pegadinha, Vanessa? Porque o inciso 3º fala que, em relação aos municípios, não tem remessa necessária, em relação aos municípios não tem remessa necessária até 100 salários mínimos. Então, lá, uma sentença contra o município, ou uma sentença contra uma autarquia municipal, uma sentença contra uma fundação pública municipal, até 100 salários mínimos, não preciso mandar isso para o tribunal. É um valor baixo, já paga direto a fazenda, tá? Então, a gente guarda, a gente tende a guardar, né, fazer essa tabelinha na nossa cabeça, até 1.000 é a União, até 500 estados e até 100 o município, tá? Só que lembra que o município capital, que nem é São Paulo para São Paulo, Rio de Janeiro para Rio de Janeiro, Curitiba no Paraná, Goiânia em Goiás, Belo Horizonte aqui pra gente, Belo Horizonte é um município, só que ele é a nossa capital. Então, o valor para uma sentença contra Belo Horizonte é 100 ou é 500? É 500, tá? O valor teto aí para não ter reexame necessário são 500 salários mínimos, tá? Atenção nesse ponto que eu destaquei em vermelho aí para você não se confundir com isso, ok? Também não tem remessa necessária, olha lá, também não tem remessa necessária. Parágrafo 4º do 496. Parágrafo 3º está relacionado a valor. E o parágrafo 4º está relacionado com a fundamentação da decisão. Se essa decisão está fundada, súmula de tribunal superior, tá em acórdão proferido pelo STF, o STJ, nos julgamentos repetitivos, são os precedentes qualificados, né? Se ela está com base em RDR, incidente de resolução de demandas repetitivas, ou no IAC, incidente de assunção de competência, que faz parte ali dos precedentes qualificados da jurisprudência dominante. Se a minha sentença está calcada, fundamentada numa súmula vinculante, numa súmula de tribunal superior ou num precedente qualificado de RDR, de IAC, não vai ter remessa necessária. Porque, pensa, não tem sentido, né? O juiz simplesmente aplicou o entendimento do tribunal. Daí você vai mandar para o tribunal para confirmar o entendimento dele, do tribunal mesmo? Não tem sentido. Então, nessas hipóteses, se dispensa a remessa necessária, tá? E o último aí, esse que nos chama mais atenção, né, que é um diferente, é entendimento coincidente com orientação vinculante administrativa. Então, seja via parecer obrigatório, parecer vinculante, ou próprias súmulas, né, da administração pública, o órgão público tem súmulas sobre isso, tá? E o juiz decide com base nisso, não precisa porque não está sendo contra, pensa, a remessa necessária para defender a fazenda, defender o ente público. Se a decisão do juiz está corroborando o entendimento simulado do ente administrativo, não precisa. Ele já está protegendo a fazenda, né? Então não precisa mandar para o tribunal de segundo grau para confirmar isso, tá? Ok?
Esse é o instituto aí da remessa necessária. Então, encerramos, é o único, ele está trabalhado nesse único artiguinho, no 496, né? Deu 35 minutos, né, em ponto. Encerramos, meus caros, espero que o vídeo tenha sido de proveito para vocês. Dúvidas, estou presente lá na Weng, tá? Mande e-mail também, estamos lá nas nossas aulas presenciais. Espero que tenha gostado, espero que tenha sido de bom proveito, bons estudos para todos e todas aí. Até mais.